Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite. Deus abençoe a sua vida, a sua saúde, em nome de Jesus, amém? Nós vamos para uma palavra bem conhecida na noite de hoje. Eu estou gravando esse vídeo à noite, né, no domingo à noite, para a glória de Deus. Nós vamos falar sobre a traição, né, que Jesus passou. Jesus passou por tantas coisas, né, irmãos, por nós, que nós somos tão ingratos. Às vezes, hoje mesmo foi um culto maravilhoso, foi um culto de ceia na igreja onde eu congrego. Chorei litros, né, como dizem, chorei muito. E muitas das vezes a gente pensa em desistir, a gente pensa em retroceder. Peço perdão porque as crianças daqui do condomínio ainda estão acordadas, né, férias. Então eles ainda estão sassaricando por aqui. Mas assim, irmãos, e eu tava orando a Deus, né? E às vezes a gente ora tanto por uma bênção e a gente esquece de agradecer pelos detalhes. O Espírito Santo tava falando comigo lá e ele tá falando comigo aqui agora. Então, assim, irmãos, não sejamos ingratos. Na palavra de hoje, que tá lá em Mateus 26, que fala sobre a traição, né? Sobre Judas que traiu Jesus e tudo mais. Só que o que me chamou a atenção aqui, irmãos, foi no versículo. Nós vamos ler eu vou ler o 50 para vocês entenderem. Livro de Mateus, eu falei Lucas, mas é Mateus 26. O 49, o versículo 49 diz assim: E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Deixa eu pegar outra tradução aqui, que eu achei o máximo, até li ontem com meu filho, porque eu achei muito, muito interessante na linguagem atual, gente. Vamos lá, Mateus 26. Mateus 26, 50. Mateus 26, 50. Na linguagem atual diz assim, ó, no 49, perdão. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que traz? Jesus, ele não falou para Judas assim: traidor, ou seu traíra, ou seu falso. Você vem me beijar, seu falso? Não. Jesus falou: amigo. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que viestes? Amigo. Sabe o que é você chamar o traidor de amigo? Jesus ali chamou Judas de amigo. Você está preparado para isso? Muitas das vezes, irmãos, a gente dá glória a Deus, a gente, sabe, a gente pula, sapateia, sabe, a gente ora, chora, mas a gente está preparado realmente para viver como Jesus, para amar como Jesus, para perdoar como Jesus? Eu estava falando agora com os meus pais, né, que eu saí do culto, passei lá para ver os dois, e a gente está preparado para isso? Você está preparada, ei mulher? Você está preparada para isso, para amar como Jesus amou, para perdoar como Jesus perdoou? Você está pronta para isso? Porque eu estava na igreja e o Espírito Santo estava falando comigo, porque eu estava falando com ele, estava não questionando, mas assim, às vezes a gente bate um papo com Jesus e a gente fala: Senhor, mas está errado isso. E aí ele me levou lá atrás, ele falou: mas e lá atrás? Faz uma reflexão do que aconteceu na sua vida de dezembro do ano passado até hoje. E eu fiquei assim, eu falei: caramba, a gente esquece, irmãos, de agradecer pelos detalhes. Sabe, não é porque nós não estamos vendo que Jesus não está trabalhando, é o que eu sempre falo para vocês: Jesus não nos deve satisfação. Ele não precisa falar: ó, ei, Juliana, ó, tô aqui, ó, tô fazendo. Ó, tô trabalhando aqui, beleza? Não. Sabe, o meu papel é o quê? Obedecer, me santificar e orar. Eu tenho que ter, sabe, essa vida com Deus. Obedecer, me santificar e orar. Mas o que me chamou a atenção aqui, além do versículo 50, Lucas 26, 50, o que me chamou a atenção aqui
foi no 56, a parte B. Mateus, capítulo 26, versículo 56, que diz assim: depois que Judas trouxe a galera toda para pegar Jesus, no 56 diz assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos fugiram. Então, vírgula, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Deixa eu ver nessa. Nessa aqui, na linguagem atual, diz assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. E você quer reclamar do que mesmo? Só para eu saber? Isso daqui é para mim também, tá, irmãos? Porque antes de eu pregar para vocês, a palavra vem primeiro para mim. E essa palavra Deus me deu no início da semana. E foi um tapa na minha cara. Por quê? Porque Jesus, ele sendo filho de Deus, porque eu creio assim, e eu quero que você creia também, você não é obrigado, mas eu quero, porque eu quero ver você lá no reino, aleluia. Jesus Cristo, sendo o filho do Deus vivo, aquele que morreu lá na cruz do Calvário, passou pelo deserto, passou pelas provações, passou pelo abandono. Quem estava ali ao redor dele, quem estava ali com ele, os discípulos que andavam com ele, que comiam com ele, que ia para tudo que é canto com ele, deixaram Jesus, abandonaram Jesus no momento que Jesus mais precisava. Claro que ele não precisava, porque ele é Deus. Mas vocês conseguem entender o raciocínio? Às vezes você fala: meu Deus, eu estou passando por esse deserto e todo mundo me abandonou. Querido, é para que se cumpra o propósito. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Você acha mesmo que eu nunca reclamei? Você acha que eu nunca questionei e falar: Deus, olha o que eu tô passando e não tem ninguém ao meu lado? Já passei por isso também, irmãos. Mas um segredo aqui, a gente não pode desistir. Eu já preguei isso e a gente prega errado, né? A gente vai pegando conhecimento com o passar do tempo e a gente fala, né? A gente, principalmente alguns pregadores, eu já preguei assim, não sou pregadora, tá, tá, irmãos? Eu sou serva. E às vezes a gente fala: ah, nossa, Satanás ficou felizão quando Jesus morreu. Não. Satanás estava desesperado. Por quê? Porque Satanás não queria que Jesus morresse na cruz, irmãos. Porque se Jesus morresse na cruz, acabou para Satanás. E foi o que aconteceu. Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. E era isso que Satanás não queria. Então, Satanás não se alegrou porque Jesus foi para a cruz. Ah, poxa, Jesus morreu, tal, que legal. Agora eu vou colocar a bagaceira toda. Não. Ele nem queria que Jesus fosse para a cruz. Por quê? Porque ele sabia que ele seria vencido lá. Irmãos, de verdade, acabou para Satanás. A partir do momento que você se posiciona, acabou para o diabo. Então, para de se vitimizar. Para de falar: ah, eu vou desistir. Eu sei que dá vontade de desistir. Eu sei que tem coisas que a gente fala: meu, não vou orar mais, eu não vou buscar mais, eu não quero. Ok, eu sei, gente. Mas o próprio Cristo foi para o deserto, passou provação, sabe? Foi lá, o tinhoso foi lá tentar, sabe assim, o tinhoso. Porém, quem levou Jesus, presta atenção, quem levou Jesus para o deserto, quem foi? Foi o Espírito Santo. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. Vamos lá em Mateus fala isso, seguindo em Mateus 4. Só para vocês verem aqui, mas eu não vou pregar Mateus 4, não. Só para quem não sabe. Que fala: ai, quem levou Jesus para o deserto foram as tentações, as tribulações. Não. Aqui, ó, Mateus 4:1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito, com letra maiúscula. Então, quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Você acha que quem te colocou nesse deserto foi Satanás? Foi não. Foi não. Foi Deus que permitiu. Para forjar você. Para você criar vergonha na sua cara e parar de reclamar. Para você criar vergonha na sua cara e você voltar para a palavra. Quando a gente está muito empinadinho, o nariz muito empinado, Deus permite.
Então é melhor que a gente se prostre ali diante de Deus, fala, Senhor, me perdoa, me perdoa. Deserto não é lugar de morada, deserto é passagem, deserto é escola, é escola. Jesus venceu Satanás aonde? No deserto. Então, irmãos, é como eu falava há pouco para os meus pais também. Quer vencer Satanás, venha para a palavra. Não vá bater de frente com Satanás se você não tem vida com Deus, não. Você vai perder. Ah, Juliana, você está falando que eu vou perder pro diabo? Tô e não tô falando da vida dos outros, não. Tô falando da minha. Porque quando a minha carne se exaltou, quando eu achei que eu já sabia alguma coisa, o Senhor me abateu. E aí eu fui tentar bater de frente com Satanás, não deu certo. Por quê? Porque eu estava fora. Eu estava fora da palavra. Então, irmãos, volte para Cristo, volte para o Senhor. Para de se vitimizar, ai, porque eu tô sozinho, ai, porque eu não consigo, ai, porque isso, porque aquilo outro. Queridos, Jesus, a gente acabou de ler lá no capítulo 26. Todos os discípulos, todos os discípulos, vou falar isso até você prestar atenção. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram, abandonaram. Até aquele que falou, não, Senhor, estamos juntos, fugiu. Todos. O melhor amigo, João, fugiu. Todos os discípulos abandonaram Jesus. Todos os discípulos deixaram Jesus quando Jesus foi preso. Então, irmãos, qual a diferença? Você acha que você é que você é melhor que Jesus? Não, não é. Não somos. O que eu tiver que passar, o que você tiver que passar, nós iremos passar. E o Senhor Jesus vai passar conosco. Amém? Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, eu volto, Senhor, eu permaneço, aliás, na tua presença. Meu Deus, e peço que o Senhor venha abençoar essa pessoa que vai ouvir essa palavra, essa pessoa, meu Deus, que está pensando em desistir, essa pessoa, meu Deus, que está pensando em retroceder, porque ela fala, não tem ninguém comigo, fui abandonado, fui deixado. Não, meu Deus, o Senhor, meu Pai, foi abandonado, foi deixado pelos teus discípulos, aqueles, meu Deus, que estavam com o Senhor. E nem por isso o Senhor desistiu na cruz, desistiu da cruz, então não deixe essa pessoa desistir. Faz ela entender, meu Deus, que a oração dela, que os joelhos dela, meu Deus, no chão, Senhor, dobrados diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, acontece livramento lá do outro lado, através dos joelhos dessa mulher, através, Senhor, dos joelhos desse homem, Senhor, dessa criança. Meu Deus, através da oração desse homem, dessa mulher, o milagre está acontecendo lá do outro lado. E quando o milagre chegar, Senhor, todos irão saber que o Senhor é Deus e todos serão alcançados. Deus, em nome de Jesus, assim como diz na tua palavra lá em Provérbios, meu Deus, capítulo 16, meu Pai, eu quero consagrar a semana do teu povo a ti, consagrar a minha semana, a minha casa, a minha família, Senhor, consagrar, meu Deus, a vida do meu marido, dos nossos filhos, a nossa saúde. Assim também, Senhor, consagrar a vida dessa pessoa, consagrar a casa, a família, a saúde dela. E em nome de Jesus profetizar que ela não vai desistir, porque o milagre vai acontecer em nome de Jesus, amém? Não desista. Você é um guerreiro, você é uma guerreira, mas você é um vencedor. Você é um intercessor da sua casa, da sua família. Você tem que orar por cada um deles, porque eles precisam serem alcançados por Deus, por Cristo, assim como você foi. Tá bom? Deus abençoe, uma ótima semana.